Vamos combinar uma coisa. O primeiro capítulo de Mateus, para muita gente, é só aquela lista enorme de nomes, sabe? Uma página que a gente passa meio rápido para chegar logo na ação. Mas e se eu disser que essa lista não é um registro antigo e empoeirado? E se for, na verdade, um código? Uma chave que abre a porta para todo o resto da história? É uma ótima pergunta, né? Num mundo que quer drama, ação, por que um autor começaria com fulano gerou cicrano? A verdade é que Mateus não está só listando antepassados. Ele está construindo um argumento poderoso desde a primeiríssima frase. Então, vamos mergulhar nessa abertura que é tudo menos um começo comum. É uma declaração de intenções, pensada em cada detalhe. Pensa nela como a abertura de uma grande ópera, sabe? Antes da cortina subir, a orquestra já toca trechos de todas as músicas principais. E é isso que Mateus faz aqui. A gente já ouve os temas de realeza, de profecia, de escândalo, de graça e, principalmente, da ação de Deus na história. Cada nome é como uma nota que prepara a gente para a grande sinfonia que está por vir. Ok, então vamos começar a decifrar esse código. A primeira camada é a mais direta, mas também a mais fundamental: provar as credenciais de Jesus como Rei prometido de Israel. E olha que genial! Logo de cara, Mateus já joga na mesa os dois títulos mais importantes. Ao chamar Jesus de filho de Abraão, ele o conecta àquela promessa original de Deus de abençoar o mundo inteiro. E ao chamá-lo de filho de Davi, ele o posiciona como o herdeiro legal do trono eterno de Israel. É um argumento jurídico e teológico completo em uma única frase. É muito forte. Mas aí vem um detalhe que muita gente deixa passar. A lista de Mateus não é completa. Ele pula alguns nomes. E não, isso não foi um erro de digitação. Era uma prática super comum na época. O objetivo não era uma precisão de fotografia, mas sim criar uma estrutura com um significado simbólico. Pensa mais como uma pintura, um retrato do que uma foto. E é aqui que o plano de Mateus fica espetacular. Ele divide a história de Israel em 3 atos, cada um com 14 gerações. O primeiro ato é a ascensão, a glória com o rei Davi. O segundo é a queda, o declínio que leva ao trágico exílio na Babilônia. E o terceiro ato é a esperança, a restauração, que para Mateus chega ao seu ponto máximo com a vinda de Cristo. É a história inteira de Israel, contada em miniatura. Tá, mas por que 14? Qual fixação com esse número? É que no hebraico antigo, as letras também tinham valores numéricos, e o nome do maior rei de todos, Davi, DVD, tem a soma de, adivinha, 14. Então, ao repetir esse número 3 vezes, é como se Mateus estivesse piscando para nós e sussurrando. É sobre o rei, entenderam? O rei, o rei, o rei. Mas se a gente pensa que já decifrou tudo, Mateus nos surpreende de novo, porque escondida nessa linhagem de reis, existe uma outra melodia, um segredo que quebra todas as regras da época. Para entender o choque disso, a gente precisa lembrar que genealogias judaicas eram um clube do bolinha. A linhagem passava só pelos homens. Incluir uma mulher já seria estranho, mas Mateus não coloca uma, ele coloca 4. E não são as matriarcas perfeitas que se poderia esperar. São mulheres com histórias, digamos, bem complicadas. A primeira da lista é Tamar. A história dela, lá em Gênesis, é uma trama digna de novela envolvendo um disfarce e um escândalo familiar para que ela pudesse garantir seu lugar na linhagem. Uma história chocante e é só o começo. Em seguida, aparece Raabe, uma prostituta, moradora da cidade inimiga de Jericó. Ela não era israelita, sua profissão era mal vista, ela tinha tudo para ser excluída. Mas, por causa da sua fé, ela não só é salva, como entra para a família do povo de Deus. Ruth também era estrangeira. Uma moabita, um povo que vivia em conflito com Israel. Viúva, imigrante, pobre. E ainda assim, por sua lealdade incrível, ela se torna a bisavó do grande rei Davi. E, por fim, a maneira como Mateus se refere a Batseba é de arrepiar. Ele nem diz o nome dela. Ele a chama de a mulher de Urias. Essa frase é uma bomba. Ela nos força a lembrar da história sombria de adultério e assassinato cometida pelo maior rei de Israel, o próprio Davi. Então a gente para e se pergunta, por quê? Por que destacar justamente essas mulheres, essas estrangeiras, essas figuras com passados controversos, bem na genealogia do Messias? Qual é a mensagem aqui? E a resposta é a chave de tudo. Mateus está praticamente gritando desde a primeira página que a história de Jesus não é sobre gente perfeita ou de linhagem pura, é sobre a graça de Deus. Uma graça que se mete em histórias bagunçadas, que usa pessoas improváveis, gente de fora, gente com passado para cumprir seus planos. A mensagem é clara:
tem lugar para todo mundo nessa história. Agora que a genealogia foi decifrada, Mateus faz a conexão final. Ele mostra como essa linhagem de reis e de excluídos deságua diretamente na história do nascimento, através da figura de José. Pensa no drama de José. Ele é o herdeiro legal daquele trono de Davi. De repente, sua noiva, Maria, está grávida e ele sabe que o filho não é dele. Como um homem justo, a lei permitia que ele a humilhasse publicamente, mas ele escolhe a misericórdia. E é essa decisão de agir com bondade que abre a porta para o divino. É nesse momento que um anjo aparece a José e dá as instruções. Primeiro, o nome da criança, Jesus, que em hebraico é Yeshua. E o nome já é a missão. Significa Deus salva. Não é só um nome, é a descrição do cargo, entende? Ele veio para salvar o seu povo dos pecados. E a segunda revelação é ainda mais profunda. Ele também seria conhecido por um título, Emanuel. Isso não é o nome dele, é o que ele é. Significa Deus conosco. A ideia aqui é radical. Não se trata só de um mensageiro ou de um rei. É o próprio Deus entrando na história da humanidade. E para não restar dúvida, Mateus imediatamente conecta tudo isso a uma profecia feita 700 anos antes por Isaías. Para ele, nada disso é coincidência. É o grande plano da história se cumprindo nos mínimos detalhes. Então vamos amarrar todas essas pontas. Fica claro que este primeiro capítulo não é só uma introdução, é um argumento completo, uma tese poderosa sobre quem é Jesus. Resumindo então, o caso que Mateus constrói no capítulo 1 é este. Primeiro, Jesus é o rei legítimo, o herdeiro de Davi. Segundo, ele vem de uma linhagem que prova a graça radical de Deus, que inclui os excluídos. Terceiro, seu nascimento é um milagre, um ato de criação divina. E quarto, e mais importante, sua identidade final é a de Emanuel, o próprio Deus aqui conosco. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a abertura, aquela genealogia que tanta gente ignora, já tem tantas camadas de significado, o que será que o resto da história de Mateus tem para nos revelar sobre esse rei tão inesperado? A jornada está apenas começando.